ele vai nos ajudar a entender o que está acontecendo na Líbia. Eu vou começar com o cientista político Reginaldo Nasser. Desculpa, Reginaldo, a gente já se conhecia? Não sei, eu acho que não. Então são outras duas pessoas, porque eu olhei para você assim, eu digo, eu acho que eu já conheço o Reginaldo de algum lugar. Não mesmo. Você é parente do presidente Nasser? Não sou. E você é parente do Davi Nasser? Olha, eu... Também não. Acho que não. Não que eu saiba. E do Padoan Nasser? Também não? Também não. Agora, Nasser, isso é uma pequena demonstração de como Nasser é um nome bastante comum, não é? Muito comum no Oriente Médio. Bom, vamos falar um pouquinho. Bom, primeiro a Tunísia, depois o Egito, com a derrubada do Mubarak, um homem que ficou só o curto espaço de tempo de 40 anos no poder. Isso me lembra uma declaração do Getúlio, que disse, quando voltou para ser candidato novamente, ele falou, no curto espaço de 15 anos, eu consegui. Aí começaram as revoltas populares. Esses conflitos, os que estão acontecendo, não tem nenhum viés religioso? Nenhum, João. E essa eu acho que é uma das grandes questões desse momento. Porque, na verdade, aqui principalmente na mídia ocidental, costumou-se olhar muito para o Oriente Médio apenas pelo viés religioso. Apesar de que a religião, óbvio, tem uma grande importância lá. Mas não dá... que as grandes reviravoltas iniciaram exatamente com o Khomeini, né? Com a volta do Ayatollah para o Irã. Mas mesmo na Revolução do Irã, quando aconteceu, existiam outros movimentos. Quer dizer, acabou sobressaindo do Khomeini. Outros, mas continua mandando lá o espírito o que eu estou dizendo são os momentos revolucionários. Quer dizer, ele tem várias forças, vários grupos, acabou preponderando esse. E agora vieram à tona esses movimentos, né? E não há nenhum sinal de alguma influência religiosa em qualquer um deles. Esses aí não. Claro. Tunísia, Egito, o Iêmen, Bahrein, na Líbia, quer dizer, todo o mundo árabe, né? O norte da África e o Oriente Médio. Agora, Reginaldo, você vê, primeiro, o presidente Barack Obama diz que não seria o elemento, os Estados Unidos não seriam o elemento de ponta nessa ação da ONU. Depois passou a dizer que sim, inclusive deu ordens enquanto estava aqui no Brasil, porque hoje o presidente é onde ele está. Não tem mais o negócio do vice-presidente, é um cargo só em casos de extrema necessidade, porque onde está o Barack, onde está o avião, o Air Force One, é dali que ele manda, inclusive, bombardear com bombas sujas, com bombas nucleares, parte o código numa maletinha. Eu fui convidado para um jantar com o Bill Clinton, em Brasília, pelo Fernando Henrique, e a Flávia, com quem eu estava, ficou muito impressionada de ver um coronel das Forças Armadas sentado na porta com uma maleta na mão. E ela me falou, o que é aquilo ali? Eu falei, ali são os códigos. Se houver necessidade de começar uma guerra nuclear, tá ali, tem sempre o cara do lado. E ela falou, tá bom, imagina. Isso é coisa de filme. Eu falei, não, é verdade, e é mesmo. Você sabe que teve uma coisa estranha no 11 de setembro, né? Tem muita construção em cima disso, mas você está dizendo que eu me lembrei que no dia 12 de setembro, o Safire, que era um grande jornalista, articulista do New York Times, foi assessor do Nixon, escreveu um artigo criticando o Bush, que o Bush não deveria ficar no abrigo nuclear.
que o Bush ficou escondido no abrigo nuclear no dia 11 de setembro. No dia 13 de setembro, o mesmo William Safire escreveu no New York Times retirando o que ele havia dito do Bush, porque passaram uma senha ao Bush que teria um ataque nuclear. E essa história ficou mal parada, porque evidentemente que ou foi um trote que quiseram dar, ou foi um erro muito grave, e isso não veio à tona depois. É muito interessante isso. E tem outra coisa que eu acho também curiosa, é que quando ele recebeu notícia do 9/11, ele estava numa sala de aula, numa escola, conversando com meninos de o que era high school, eu acho, né? Ele ouviu a notícia, deram a notícia, e ele permaneceu até o final. Isso não foi suficientemente importante para que ele interrompesse aquela cerimônia. Isso realmente nunca me entrou na cabeça. Eu sempre achei que ele nunca esteve à altura do cargo de um presidente dos Estados Unidos, que é uma coisa de uma importância vital para o mundo todo, porque não é que influencia... O jeito que é presidente dos Estados Unidos não é só dos Estados Unidos. Ele é quase que um presidente do mundo, né? O homem mais poderoso do mundo, não é? O representante do Ocidente, e é mesmo. Tanto que o Barack, que me parece um político inteligente, super preparado, ao contrário do Bush, que realmente não era... Tem vários tapes dele em YouTube falando verdadeiros absurdos, inclusive aquele provérbio americano que diz assim: me engane uma vez, vergonha para mim, vergonha para quem me enganar. Me engane duas vezes, a vergonha é minha. Aí ele começa e diz assim: fool me once, shame on you. Fool me twice, e aí ele não sabe o resto. Aí ele para e diz assim: you will not fool me twice. Quer dizer, inteiramente perdido. Nesse caso agora, me parece que o Barack voltou atrás. Ele não quer ser líder desse movimento contra o Gaddafi, né? Aí, na verdade, são vários elementos que permitem ele tomar essa atitude. Obviamente, que é a crise de 2008. Quer dizer, os Estados Unidos, hoje, ele tem uma doutrina que é do retraimento. Quer dizer, se afastar ou não se envolver demasiadamente em toda e qualquer questão no mundo. Então, tem aquela ideia seletiva. Ele vai ter que selecionar aqueles que realmente dizem respeito aos interesses nacionais dos Estados Unidos. Então, essa é uma postura. A outra, obviamente, que o caso da Líbia seria mais um problema no mundo árabe. Não é? E, na verdade, o problema maior ali por os europeus. Quer dizer, os europeus estão vivendo isso, que importam o petróleo. E o problema maior das migrações. Né? Quer dizer, então, nesse sentido, o Obama e os Estados Unidos preferiu não se envolver tanto. Mas, isso é inevitável, qualquer que seja a guerra, é difícil controlar no processo. Então, já tem notícias de avião dos Estados Unidos, um avião que foi derrubado. Não se sabe se foi acidente ou foi bateria antiaérea. Mas, ou seja, os sinais podem levar a um maior envolvimento. Não, envolvimento acho que certamente vai levar, mas digo, a liderança... Sim, a liderança não é mais dos Estados Unidos. A liderança americana. É da Inglaterra... França. E da França. A França tomou iniciativa no Conselho de Segurança da ONU, foi a França, Sarkozy. Agora, as mudanças do... Primeiro, eu não entendo por que ele troca tanto de alfaiate, o Gaddafi. O Gaddafi. Né? Ele está cada vez com a roupa mais bonitinha. E ele foi um homem muito bonito. Isso aqui é um espanto. Você vê o que a cirurgia plástica pode transformar realmente uma pessoa. Vamos mostrar umas fotos aqui? Olha aí. Né? Era um Quando tipão. Tomou o poder, provavelmente. 27 o quê? Anos. Quando ele chega ao poder com 27 anos. Olha aí. Aí ainda dava uma boa meia-sola. Aí ele já trocou de cabeleireiro, anos 80. Óculos. Aqui ele está meio Calbi Peixoto. Aqui ele está meio aborrecido.
Aqui, ele tá, tem alguma... procura, Vilen, uma dele com aquele turbante, tá? Que ele parece baiana de escola de samba, com tanta coisa, um tapete no ombro, na cabeça. E fica óbvio, tem cirurgia plástica aí. Tem ou não tem? Fala, qual é a opinião feminina? O que você acha, Isis? Ai, meu Deus do céu, tem? Não? Zoando. Não sei, eu acho que mexeu, né, um pouquinho ali, deu uma mexidinha leve ali. Foi meio que caindo, foi meio que levantando, né? Foi meio que dando... Tem alguma pergunta que você queira fazer aqui pro Nasser? Ai, por que combater a guerra com guerra? Por quê? Por que combater a guerra com guerra? Combater a guerra com guerra, Por que você vê os Estados Unidos assim, com essa prepotência, querendo combater a guerra com guerra, assim, dessa maneira? Eu também não entendo. Eu queria que ele me explicasse um pouco, eu não... O que está acontecendo agora, na verdade, é uma ação que se chama multilateral, porque outros países estão envolvidos, né? Não é só os Estados Unidos. E a ideia, o princípio que foi divulgado era proteger os civis, né? Mas, como se sabe, né, esse tipo de guerra, onde os lados não estão definidos, né, ou seja, você não sabe quem é um combatente, né, são civis, são pessoas que não têm uniforme, né, o risco de morte de civis aumenta muito. Porque primeiro eles falaram que ia ser uma coisa mais aérea, né? Uma coisa mais aérea. Mas agora já está na terra, já. Não está. E principalmente, o aéreo é pior ainda, porque é impossível fazer qualquer tipo de identificação. Até saiu um artigo no The Guardian de um ex-piloto da Força Aérea Britânica que combateu na Bósnia e no Iraque, em zona de exclusão. Ele dizendo dessa dificuldade e que no caso da Líbia é pior ainda, né? Então, é um risco muito grande. O que eu acho que deveria ser esgotadas outras alternativas diplomáticas, né? Também os jornais não estão dando destaque, mas tem informações que até uns 2 dias antes da ONU voltar à resolução, o Gaddafi enviou uma mensagem ao secretário da ONU para um cessar-fogo e solicitando que a ONU participasse de uma verificação do cessar-fogo. É óbvio que nós sabemos o que o Gaddafi é capaz, mas acredito ainda que deveria se dar uma chance para isso. Quer dizer, haveria outras possibilidades para fazer esse acordo, né? Mas são outros interesses que estão envolvidos. Obviamente não é só proteger os civis, né? Porque o próprio Gaddafi caiu nas graças do Ocidente em 2003, agora que ele voltou a ser o grande inimigo. Tem uma coisa curiosa, eu me lembro que houve um ataque, quando ele estava abrigando terroristas, não sei o que, campos de terroristas, de repente 4 aviões americanos bombardearam indiscriminadamente no tempo do Reagan. Isso. Bombardearam a casa dele. A casa, ele saiu de 4. Ele com o filho, uma das casas dele. Ele sossegou durante um tempão, acabou, aliás, era um dos pontos mais seguros em relação a alianças com o Ocidente, era a Líbia, né? Agora, o que é que provocou essa revolta, enfim, e essas revoltas todas, essa insatisfação, se deve só a uma ânsia democrática de renovação, ou é um momento em que o Gaddafi, por exemplo, está exagerando algum tipo de perseguição? Não, o Gaddafi sempre fez isso. A questão que deve ser colocada é por que não se olhou para isso adequadamente antes? Pois Quer dizer, o que é interessante é o seguinte, estão condenando o Gaddafi veja bem, João, por ele ser como ele era. Não, pela repressão que ele estava fazendo aos movimentos, e não pelos 42 anos do que ele fez, né? Eu acho curioso. Mas aí ele, amigo do Berlusconi, 30% do petróleo da Itália vem da Líbia, o filho do Gaddafi
O Gaddafi tem ações do Financial Times, 3,5% das ações do Financial Times. O filho do Gaddafi tem ações da Juventus, da Itália. Então, veja, são sócios de empresas americanas. Né? O filho do Gaddafi chegou a doar $1,5 milhão para uma escola famosa, uma universidade famosa na Inglaterra, a London School. Veja, essa ligação com hospitais também. Hospitais, quer dizer, então a ligação com o Ocidente, com as empresas no Ocidente, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, é muito grande. Né? Então o Ocidente fechou os olhos para isso. Agora, pelo que está se vendo, a reação contra o Gaddafi não tem a mesma força que teve contra o do Egito, Mubarak. o Mubarak. Né? É verdade. Que, aliás, lembra muito, o Mubarak parece muito com o Berlusconi. É o mesmo tipo de cabelo. Você já notou, não? Não tem. Você vira, se você achar, por favor, tá? Uma foto do Berlusconi e uma do Mubarak, põe lado a lado. E, enquanto você procura aí, nós vamos nos despedindo aqui do Reginaldo Nasser, mas vamos continuar o papo ali, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.